Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Nesses dias de intenso calor, eu espero que a palavra de Deus, ela sim, aqueça o teu espírito, abençoe a tua casa e retire da sua vida tudo aquilo que não presta, inclusive as ações do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua prosperidade em todas as áreas da sua vida. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela bênção da vida. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, nos ajudou, até aqui o Senhor tem estado conosco, nos livrando do mal, nos abençoando, nos dirigindo, nos conduzindo, porque o Senhor Jesus é o caminho que nos leva de volta ao Pai, e é nesse caminho que nós queremos andar, nós queremos trilhar, é nesse caminho, nessa verdade, nessa vida que nós queremos viver, que o Senhor derrame sobre nós toda sorte de bênçãos, ó Deus, que o Teu Espírito nos ajude a vencer cada uma das nossas dificuldades, nos ajude a vencer cada um dos nossos dilemas, que o Senhor, através da Tua palavra, ó Deus, nos ensine o caminho em que devemos seguir, em nome de Jesus. E mais uma vez, Pai, que o nosso adversário não encontre lugar, não encontre brechas das nossas vidas para nos destruir. Pelo contrário, que pela palavra do Senhor ele seja afugentado das nossas vidas e os teus filhos e filhas sejam grandemente abençoados. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos, hoje a ministração da palavra do Senhor fica por conta da nossa querida irmã Gláucia, psicóloga. Graça e paz, queridos irmãos, eu espero que todos os irmãos estejam bem. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde o ser humano vem perdendo uma das principais características dele, que é a humanidade, isso independente da pandemia. E com a pandemia algumas coisas se agravaram. É um culto de quarta-feira, é uma mensagem para um fôlego para chegar no final de semana, e eu quero compartilhar algo da Bíblia com os irmãos que tem sido temas de livro, de profissões recentes que têm surgido, que fala sobre prosperidade, que fala sobre ser bem-sucedido. E nós encontramos aí na mídia, nas livrarias, 10 passos para a vitória, 5 passos para ser bem-sucedido, uma carreira próspera e receitas de bolo, como se a vida fosse uma receita onde a gente pudesse seguir e estar com o bolo pronto, perfeito, só que não é bem assim que funciona. E a Bíblia nos dá não uma receita, mas um manual, uma instrução para sermos bem-sucedidos, para prosperarmos na nossa jornada. E o que eu quero trabalhar com os irmãos e comentar com os irmãos hoje é esse ser bem-sucedido e esse próspero biblicamente. Quais são as condições que a Bíblia nos coloca para que nós sejamos prósperos e bem-sucedidos. E Deus falou com Josué, e quero ler Josué 1, o versículo 8, onde Deus está falando com Josué, e ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem algumas traduções que diz que se fizer tudo o que nele está escrito, então prosperará o teu caminho e agirás prudentemente. Ou seja, de forma harmoniosa, de forma cautelosa, sem impulso, sem exageros. É o que Deus fala para Josué. E nesse sentido eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. Josué não vivia um período fácil, Por quê?
aqui é o chamado de Josué. Nos últimos versículos de Deuteronômio, um livro antes, o povo está chorando a morte de Moisés. Moisés foi o líder que Deus levantou para tirar o povo de Israel do Egito e levar à terra prometida. Mas no meio do caminho, nos percalços da vida, e eu não vou entrar aqui no relato da história de Moisés, mas Moisés morre. E diz Deuteronômio que o povo chorou 30 dias pela morte de Moisés. E no capítulo 1 de Josué, Deus chama Josué e diz assim: levanta-te, porque meu servo Moisés é morto. E você que vai conduzir o povo à terra prometida. Então, qual que é o desafio de Josué? O desafio de Josué é liderar um povo. O desafio de Josué é levantar-se e posicionar-se para que ele tenha essa tarefa bem sucedida. E Deus começa a conversar com Josué e dizer para ele como é que ele vai conduzir esse povo, como ele vai ter vitória. E nós temos uma tendência, irmãos, de achar que os personagens bíblicos tiveram uma vida ascendente sem absolutamente nenhum percalço ou entrave. Isso não é verdade. Então, Deus diz para Josué: você quer prosperar na sua jornada? Você quer ser bem-sucedido na sua tarefa? Tenha na sua boca o livro da lei, ou seja, tenha na sua boca a Bíblia, medita, aprende, medita, pensa, reflete, e o que você sabe, o que você for aprendendo, coloque em prática. E é praticando a palavra de Deus que nós seremos bem-sucedidos. Ser bem-sucedido significa dizer ser vitorioso, significa dizer florescer. Ser próspero significa desenvolver, significa progredir. E a prosperidade que Deus fala aqui não é a prosperidade do mundo, no sentido que a gente vê, inclusive na mídia: eu estava desempregado, hoje eu ganho 6 salários mínimos. A gente não fala somente de dinheiro. Prosperidade, queridos, do ponto de vista bíblico, é nós conseguirmos nos posicionar frente àquilo que precisamos fazer e darmos conta dessa tarefa com êxito. Qual era a tarefa de Josué? Era conduzir o povo à terra prometida, onde eles tinham um líder que era Moisés. E agora, e quem já viveu essa experiência de entrar no serviço novo, em troca de liderança, de coordenação, a gente sabe que tem rejeições, a gente sabe que tem grupos que se reúnem para destruir ou travar o trabalho do novo líder. Tem ciúmes, tem picuinha, tem fofoca, e na nossa vida não é diferente. O luto aqui do povo era por conta do líder. Eu não sei qual é o seu luto, mas Deus nos chama para um posicionamento, porque nós temos tarefas para cumprir. E estas tarefas dizem respeito no mundo secular, dizem respeito no mundo espiritual, porque nós fomos chamados para cumprir uma tarefa. E a menor delas, e que não é pouco, é refletir a glória de Deus por onde passarmos. E nesse sentido e nessa tarefa nós precisamos prosperar, nós precisamos ser bem-sucedidos, queridos. E ser bem-sucedido é crescer, é progredir, é florescer, é ser vitorioso, é ser afortunado, é poder ser feliz e não ter receita mágica. É um processo. Nós vivemos um tempo onde nós queremos as coisas para agora, em passe de mágica, receita pronta. E não tem receita pronta para progredir. E não tem receita pronta para prosperar. Tem um processo. Quer progredir? Quer prosperar nesta tarefa, Josué? Que a seus lábios, que tenha nos seus lábios a palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos falado da palavra de Deus, então o nosso coração está cheio da palavra de Deus. E é um processo, queridos.
virtuoso. Falamos da palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, aprendemos a palavra de Deus e queremos aprender mais e meditamos mais e refletimos mais e crescemos e florescemos. E quando nós somos transformados internamente pela palavra de Deus, pela glória de Deus, vendo Cristo e tendo Cristo como referência, aí nós olhamos para a nossa humanidade, para a nossa vida onde falta Cristo e somos melhorados e somos transformados pela graça e pela misericórdia de Cristo. Josué não chegou aqui do nada. Êxodo fala que Josué era companheiro, era ajudador de Moisés. E algumas passagens no livro de Êxodo fala que ele subia ao monte com Moisés. E algumas passagens diz que Moisés estava ao monte, orando, buscando a Deus. E Josué cedo aprendeu isso. E a Bíblia diz que às vezes Josué ficava no monte depois que Moisés havia descido. Então ele aprendeu que ele precisava buscar Deus, porque ele via no líder dele uma referência. Eu quero te dizer, meu querido irmão, que por onde nós passarmos e por onde nós passamos, nós somos referências. Que referências nós deixamos? Qual é o legado que nós deixamos? Então Josué foi aprendendo com Moisés. A Bíblia diz que Josué ficava na tenda onde tinha a glória de Deus. Então Josué buscava a Deus. Então o líder não nasce da noite para o dia. E Deus nos chamou para sermos sacerdotes nesta terra. Deus nos chamou para exercer e estabelecer o reino dele aqui, o sacerdócio dele aqui na terra. Então nós somos líderes, sim, espirituais por onde passamos. E quando chega uma tarefa nas nossas mãos, saiba, meu querido, que nós temos uma tendência de dizer, mas eu não sei nada, mas eu, Senhor. Nós temos um passado, nós temos uma experiência, nós temos uma vivência. E Josué chega aqui com uma vivência, junto com o seu líder, aprendeu a buscar a Deus. E Deus dá as instruções para Josué: ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. E se você quer prosperar, tenha a minha palavra na sua boca e medite e busque de dia e de noite e não se desvie da minha palavra. Então você vai ter sucesso, você vai prosperar, você vai progredir naquilo que está nas tuas mãos e na tua incumbência para fazer, seja no serviço, seja na escola, seja na igreja, seja em casa, por onde nós passarmos, queridos. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós temos um propósito aqui. Crente não vive sem propósito. E às vezes o nosso propósito é mostrar com a nossa atitude, com as nossas ações, que nós temos Cristo. E nós devemos nos posicionar como os cristãos. E Josué se posicionou desta forma. Mas não foi sempre assim não, viu, queridos? Porque a Bíblia diz nos textos seguintes que um rei pediu ajuda para ele. E ele não consultou a Deus e ele fez aliança. E por conta disso ele teve que lutar contra 5 povos que se uniu contra este rei. E aquele texto famoso de Josué que nós conhecemos, porque Deus diz para ele: eu vou te dar a vitória contra esses reis, Josué. Só que você vai ter que lutar, só que você vai ter que batalhar. E Josué batalhou, e o dia estava acabando e a batalha não, queridos. Oh, meus irmãos, que situação mais complicada é essa? E quantas vezes nós nos vemos nessa situação? O dia está acabando e a força já acabou faz tempo e ainda nós temos coisas para fazer, ainda nós temos funções para executar naquele dia. E Josué, sabendo da tarefa que tinha e sabendo que meditava na palavra de Deus e que praticava, ele olha para o céu, ele olha para o sol, ele olha para a lua e diz: fique no seu lugar.
Se detém, porque eu preciso de mais tempo. Por isso que Deus fala para ele ser forte e corajoso e não temas, porque ele precisava de força. Nós queremos passe de mágica, queridos, e não existe mágica, não existe nada pronto. Não existe fast food no mundo espiritual. Não existe micro-ondas, não existe agorismo, não existe estralar de dedos, existe um processo. O processo é aprender. Quem são as nossas referências? A referência de Josué era Moisés. A referência de Josué era o maior líder que Israel já teve. Quem são as suas referências? O que você aprende? Para quem você olha? Em quem você se espelha? Paulo era o imitador de Cristo e ele disse: olhe para mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem são as suas referências? E o que você carrega das suas referências? E o que você precisa desenvolver a partir das suas referências? Porque tem lutas e na nossa vida cristã, ela é pessoal, queridos. Ela é entre nós e Deus, entre nós e o reino das trevas. E é com essa base, nessas referências, seja pastor, seja presbítero, seja irmão da igreja, líder das irmãs, seja aquele irmão que está ali no banco, aquele vizinho que a gente às vezes mal conversa, mas sabemos que é cristão e traz uma referência para nós. O que nós temos aprendido? É a partir daí que nós levantamos e nos posicionamos. Era tempo difíceis, de choro, de pranto. E a Bíblia diz que o povo chorou durante 30 dias. Nós temos chorado. Nós temos chorado pelas nossas mazelas, nós temos chorado pela pandemia, nós temos chorado por perdas mais diversas, independente da pandemia, mas a pandemia trouxe um caos para a nossa sociedade, seja na saúde pública, seja nos relacionamentos, seja na economia, seja no governo e no governo das nossas próprias casas. Sem perspectiva, alguns, mas Deus nos chama para nos posicionarmos. Levanta. Foi o que Deus disse para Josué. E Deus disse para mim e para você. O tempo de chorar acabou. Moisés, meu servo, é morto. E acabou-se os dias do pranto. Levanta, porque eu te escolhi para levar este povo à terra prometida. Levanta e presta atenção nas recomendações, nas regras para você ser bem-sucedido. Bem-sucedido é aquele que cumpre com êxito a sua tarefa e é feliz por ter cumprido. Não significa dizer que será fácil, não significa dizer que não terá atropelos no meio do caminho. Teve povos que se aliaram contra Josué. Josué se aliou a quem não devia porque não consultou a Deus. Mas Josué percebeu e depois foi buscar a resposta de Deus e misericórdia e graça diante de Deus. E quando ele começou essa jornada, algumas coisas, queridos, eles não sabiam, assim como nós não sabemos. Mas aquilo que nós não sabemos, Deus prepara para nós. Logo de cara na sua jornada, Josué dá de cara com as muralhas de Jericó. E então Deus diz para ele assim, olha, parafraseando a Bíblia, queridos, porque isso não está na Bíblia. Você não sabe muito bem lutar ainda? Porque você é novo nesse negócio da liderança? Então faz o seguinte, me obedece. Pega 7 dias, dá uma volta, no 7º dia, 7 voltas, e eu resolvo para você esse negócio. E ele tem vitória sobre as muralhas de Jericó e sobre Jericó. Mas lá no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 5, nós vemos Josué lutando de madrugada, levantando estratégias e lutando e tendo que inclusive dizer para o sol parar no lugar, porque ele precisava de mais tempo para lutar. Quando nós não sabemos, Deus intervém a nosso favor, se nós obedecermos às estratégias dele.
Agora, quando nós já sabemos, nós precisamos fazer. E arregaçando as mangas, queridos, é se posicionando, é lutando com as armas que temos. E as armas que temos é a sabedoria vinda da parte de Deus. Ser próspero, biblicamente falando, é podermos executar aquilo que veio na nossa mão para fazer e fazer com excelência, é dar conta da nossa tarefa. E às vezes a nossa tarefa é levar uma palavra de consolo para alguém que está desanimado do nosso lado. Às vezes a nossa tarefa é dizer: eu preciso ser forte e ter coragem porque a minha já acabou e hoje ainda é quarta-feira. Mas tenha coragem, tenha bom ânimo porque o Senhor é contigo. Foi isso que ele disse com Josué, para Josué. E Josué foi um homem vitorioso. Não é que não teve altos e baixos, mas ele teve vitória, mas ele teve uma crescente. Mas ele foi aprendendo a confiar, a meditar e a desenvolver estratégias segundo a palavra de Deus. Não existe 7 passos para a prosperidade. Não existe 7 passos para ser feliz. 5 motivos para, 5 formas de, como a gente vê por aí. A receita, se é que existe, se podemos dizer assim, a instrução é o que a Bíblia nos fala. Quer ser feliz? Quer ser bem-sucedido? Quer progredir? Quer desenvolver? Medite na palavra do Senhor e a pratique, porque a palavra de Deus é que nos transforma. Hebreus diz que antes Deus falou pelos profetas, pelos sacerdotes, mas hoje Ele nos fala na palavra por Cristo Jesus. O segredo da felicidade, o segredo do sucesso, o segredo de ser bem-sucedido, o segredo de agir cautelosamente ou prudentemente, o segredo de florescer é meditar na palavra do Senhor e a praticar. Está difícil no seu serviço? Medite na palavra do Senhor. O que a Bíblia fala a respeito de patrão empregado, a respeito de serviço, o que a Bíblia fala a respeito de posicionamento, o que a Bíblia fala em relação ao outro, o que a Bíblia fala em relação à minha conduta, à minha intimidade com Deus. E quando eu começo a praticar, e quando eu começo a meditar, e quando eu começo a falar para mim, ouvir a minha voz, que é a Bíblia, quando eu falo para mim a própria palavra de Deus, e quando eu medito nela, o que esta palavra diz para mim, o que eu aprendo com isso, onde a minha vida se distancia disso, onde eu preciso arrumar, eu vou sendo transformado. E as muralhas caem por terra. As lutas vêm, queridos, mas Deus nos dá graça. O dia pode ficar mais longo. Podemos terminar cansados, com as mãos feridas, talvez, da luta, mas com a vitória, porque Deus nos garante a vitória. Não existe receita pronta, existe um processo. O processo é meditar na palavra de Deus. O processo é confrontar a nossa vida com a palavra de Deus. E não adequar a palavra de Deus à nossa vida. Mas a nossa vida é que tem que ser ajustada aqui, ó. O que diz a palavra de Deus, e é aqui que eu vou ajustar a minha vida. E é aqui, através da palavra de Deus, que eu vou ser próspera e que nós vamos ser felizes e bem-sucedidos e vamos florescer. Entendendo que prosperidade bíblica não é ganhar rios de dinheiro, mas é cumprir com excelência aquilo que nós fomos chamados. E que Deus nos ajude, querido, nessa tarefa, neste mundo tão difícil de competitividade, onde queremos brilhar e precisamos ter e não mais ser, que nós possamos ser a luz na escuridão, a luz nas trevas, o sal que dá sabor, meditando na palavra do Senhor. E aí teremos êxito na nossa jornada, na nossa caminhada e na nossa tarefa. Que Deus nos ajude, queridos. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos entregar, Pai, as nossas vidas diante de Ti. Somos falhos, Senhor.
somos pecadores, mas foi a nós, Pai, que o Senhor designou esta tarefa de falar do Teu Evangelho. Pai, e tem sido tão difícil por esses dias dar testemunhos de cristãos, de sermos parecidos com Cristo, e às vezes nos encontramos desanimados, despreparados, Senhor, mas assim como o Senhor disse para Josué, o Senhor diz para nós: levanta, porque eu te escolhi para esta tarefa, Senhor, e que nós possamos ter força, ânimo, que nós possamos meditar na Tua palavra de dia e de noite e dela não se desviar, e que nós possamos prosperar na nossa jornada, Senhor. Pai, que o desanimado seja animado por Ti, como diz a Tua palavra, que ele possa correr, Senhor, com as corças, Senhor amado, que aqueles que precisam de asas, Senhor, que o Senhor dê asas, Pai, mas que nós possamos, Senhor, ter a Tua paz no coração, ter a prudência que vem de Ti, Senhor, a felicidade, Pai, desenvolver como cristão, onde estamos inseridos, Senhor, e fazemos diferença, sermos transformados e agente de transformação. Anima, Senhor, o Teu povo, traz conforto, traz força, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu reino seja estabelecido na terra, Senhor, através das nossas vidas, para que possamos proclamar o Evangelho, para que possamos nos posicionar corretamente como filhos de Deus, Senhor, e que possamos ter a Tua paz no coração e possamos ser bem-sucedidos, Senhor, conforme a Tua palavra, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Eu quero crer que você foi grandemente abençoado por essa palavra. Procure mantê-la viva na sua vida e assim você vai prosperar. É o desejo de Deus, é o meu desejo. É o desejo de todos aqueles que querem prosperar. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.